Nesse vídeo aqui eu vou falar de uma obra que é bem desconhecida originalmente, mas que é ao mesmo tempo amplamente conhecida em outra mídia. E a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: você já leu Cadillacs e Dinossauros? Essa série de quadrinhos curtas ela foi criada por Mark Schultz em 1986, dentro de uma antologia chamada Death Rattle, na edição número 8. Depois ela foi publicada como Cenozoic Tales em 1987 pela editora Kitchen Sink Press e durou apenas 14 edições, que foram até 1996. Depois disso ela chegou a ser republicada pela Marvel, pela Dark Horse e por uma editora chamada Flash. Os subprodutos derivados desse quadrinho mais populares assim são um desenho, uma série de TV feita pela emissora CBS e o jogo da Capcom, o Cadillacs and Dinosaurs, que é conhecido por todo mundo. Eu acho que todo mundo chegou a jogar esse jogo em fliperamas por aí. Uma curiosidade a respeito desse quadrinho é que a empresa General Motors ela detém os direitos sobre o título Cadillacs and Dinosaurs e também sobre as imagens dos carros, e ela permitiu que o autor fizesse uso delas. Infelizmente esse quadrinho ele ficou sem conclusão lá em 1996, mas em 2012 o autor, felizmente, ele ainda está vivo. Eles começaram a prometer que trariam de volta, que retomariam a publicação do quadrinho, e possivelmente isso não deve ter acontecido ainda por causa de questões legais ou coisas desse tipo, de liberação de direitos. A história do quadrinho gira em torno do seguinte: a Terra foi devastada pela poluição e desastres naturais de todos os tipos na década de 90. Para escapar disso, a humanidade construiu várias cidades subterrâneas, nas quais viveu por aproximadamente 500 anos. Ao emergir, os humanos descobriram que o mundo havia sido recuperado por formas de vida extintas anteriormente, mais especificamente dinossauros e mamíferos pré-históricos. Na nova era cenozoica, a tecnologia é extremamente limitada e aqueles com habilidades mecânicas comandam a sociedade com respeito e influência. Daí temos os dois personagens principais da série, que são o mecânico Jack Tenrec e a cientista / interesse amoroso Hannah Dundee. Tenrec trabalha numa garagem na qual restaura carros, principalmente Cadillacs, dado que o mundo pós-apocalíptico não possui mais a capacidade de refinar petróleo. Tenrec modifica seus carros para rodar com guano de dinossauro. Esse guano na verdade é metano, são gases que podem ser aproveitados de matérias em decomposição, que é usado como combustível para mover os Cadillacs na história do quadrinho. Esses carros, é claro, são frequentemente perseguidos por dinossauros furiosos em histórias de ação e aventura no estilo pulp. Esse é um detalhe para o qual a gente tem que prestar atenção nesse quadrinho, porque ele foi feito no finalzinho ali da década de 80, mas ele tem a cara daqueles quadrinhos da década de 30, 40. Como eles falaram, os pulp, que são quadrinhos de aventura direta assim, sempre com ameaças bem claras de monstros ou alienígenas ou coisas desse tipo, o que dá uma cara bem interessante pro quadrinho. Eu gosto quando eles pensam numa ameaça direta, ao invés de ficar tentando, vamos dizer assim, filosofar muito em questão do que os personagens vão ter de ameaça ou de obstáculos para enfrentar. Eu li apenas 5 edições desse quadrinho,
É por isso que eu não estou fazendo aqui uma leitura comentada sobre ele, e sim um vídeo de curiosidades. E li com muito esforço porque o meu inglês é ruim. Eu não tenho uma boa leitura para inglês. Num site chamado Read Comic Books Online, onde tá lá as edições dispostas, todas elas. E o que eu achei sobre o quadrinho é que são histórias interessantes, são histórias de ação, de aventura. O desenho do Mark Schultz é muito bom. E quanto à qualidade do roteiro, pelo fato das primeiras histórias sempre serem curtas, porque são contos, como diz o nome, Shenozoki Tales, eu não pude ali perceber um desenvolvimento tão aprofundado assim. Mas isso não significa que as histórias não possam ser aproveitadas. Elas parecem boas mesmo, mas eu acho que ele só vai ter um desenvolvimento melhor lá pra frente, quando também a qualidade dos desenhos dele aparece melhor. O desenho vai melhorando progressivamente e é muito bonito, muito detalhado os desenhos do Mark Schultz. Pelo que vocês podem ver aí pelas imagens, o traço dele é bem caprichado mesmo, parecendo aqueles desenhistas antigos, tirando assim a proporção nas comparações, mas na mesma pegada de fazer um trabalho bem detalhista. Caras como Hal Foster, Alex Raymond, entre outros desenhistas aí, como o próprio John Cullen Murphy, que foi um cara que colaborou ali com o Príncipe Valente. E o próprio Mark Schultz, ele trabalhou nessa revista do Príncipe Valente como roteirista. Esse quadrinho ele já foi publicado em vários formatos e luxo ou colorização incluindo, porque ele foi originalmente publicado em preto e branco na década de 80. E eu tenho a impressão de que um dia alguma das editoras aqui pequenas, ou uma editora que venha a publicar por financiamento, ou alguma, como a Pipoca Nankin, por exemplo, venha a pegar esse material, até porque eles já pegaram coisas feito Tartarugas Ninja, que é dos anos 80, o original, e publicaram. E eu acho que é só uma questão de tempo, porque o quadrinho aqui ele não é conhecido, mas ele vai gerar uma curiosidade direta pelo fato de ele ter sido a obra original da qual o jogo foi inspirado. Todo mundo conhece o jogo e gosta do jogo Cadillacs e Dinossauros. O problema é que muito provavelmente eles vão publicar no esquema dessas editoras pequenas, com um volume grande, já que são apenas 14 histórias, ele deve caber num volumão ali de capa dura, blá blá blá, aquele luxo todo, com papel couché custando um preço bem salgado. Mas fica aí a dica para quem achar esse quadrinho. Se alguém conhecer algum lugar onde tenha sido feita a tradução de um scan dele, talvez aí vocês possam deixar a indicação de um site bom para fazer a leitura dele, porque a leitura em inglês, para quem não conhece, é mais complicada. E fica aí a dica para vocês e a curiosidade. Se vocês tiverem a chance de dar uma conferida nesse quadrinho Shenozoic Tales ou Cadillacs Dinossauros, e aproveitem um quadrinho porque ele tem qualidade. Eu agradeço a quem viu o vídeo, muito obrigado e até a próxima.